Na próxima quinta-feira, faz 3 anos que ocorreu o acidente com o Lamia 2933, que vitimou o time da Chapecoense. Hoje você vai entender tudo o que aconteceu naquele voo. Senta que lá vem história. Mas vamos lá. A gente vai falar do aspecto técnico do acidente. E se vocês quiserem detalhes do incrível time da Chapecoense que estava a bordo, eu vou deixar aí na descrição o link para o vídeo do canal Futirinhas, que conta a história toda da Chapecoense. Tá bom? Aqui é só a parte da aviação. Mais uma notinha antes de começar. Todos os horários que eu falar aqui são os horários locais, ou seja, de onde estava o avião no momento. Porque no relatório final, todos os horários estão em UTC. Como o planeta gira e tem diferentes fusos horários, o horário UTC é utilizado como padrão na aviação. UTC é Coordinated Universal Time. No caso da Bolívia e Colômbia, que é onde acontece toda essa nossa história, o horário é UTC-5. Então já está tudo convertido. O TC 0 é no meridiano de Greenwich. Vamos lá. O avião era um Avro 146 RJ-85, matrícula CP-2933. Esse avião era registrado na Bolívia e havia sido fretado para fazer o voo de Guarulhos para Rio Negro, na Colômbia, onde o time da Chapecoense iria jogar. O primeiro voo sairia no dia 28 de novembro de Guarulhos, mas no dia anterior, a ANAC negou os pedidos de autorização, aliás, de maneira correta, porque a legislação internacional não permite que voos fretados sejam feitos com aviões que não sejam ou da origem ou do destino do voo. Se a empresa Lamia fosse da Colômbia, o voo teria sido autorizado. Só que não era da Colômbia, era da Bolívia. Então tinha um avião saindo do Brasil para a Colômbia com um avião boliviano. Aí não pode e a ANAC fez o certo. A solução então foi transportar o time de São Paulo até a Bolívia e de lá para Rio Negro, na Colômbia. O time viajou pela BOA, Boliviana de Aviación, e o voo atrasou e chegou quase 1 hora depois do horário lá em Santa Cruz, na Bolívia. O pouso foi às 15h45. Nesse meio tempo, o Avro da Lamia tinha voado de Cochabamba para Santa Cruz, onde ia pegar o time da Chapecoense e levar para a Colômbia. Às 15h10, o despachante do voo apresentou o plano para o controle de tráfego aéreo, com a decolagem prevista para as 17 horas. E o agente do tráfego aéreo informou que o tempo em rota e a quantidade de combustível era a mesma, e isso era ilegal. Nesse momento a gente tem o primeiro elo da corrente que levaria ao acidente se fechando. A informação do agente não foi considerada pelo despachante da Lamia e o plano acabou sendo aprovado às 15h30. Faltavam 6 horas e 58 minutos para o acidente. O comandante do voo, que tinha 36 anos de idade e também era sócio proprietário da Lamia, instruiu o abastecedor para colocar a carga máxima de combustível, 9,3 toneladas de querosene. E isso foi feito. A decolagem aconteceu às 17h18. 40 minutos depois, o voo nivelou em 28 mil pés, onde voou por 1 hora. Depois subiram para o nível final de voo, altitude de cruzeiro, 30 mil pés. Era 19 horas e 14 minutos. Às 19 horas e 42, o gravador de vozes grava um dos pilotos falando que eles iriam desviar a rota para Bogotá para reabastecer. 6 minutos depois disso, o primeiro contato com o centro de controle de Bogotá aconteceu. Só que a tripulação se limitou a dizer o código transponder e altitude, o que é padrão, e não falou nada que ia desviar para Bogotá. O centro de Bogotá respondeu, liberando o voo direto para Rio Negro, conforme estava no plano de voo original. Às 19h30, os dois pilotos conversam constantemente sobre a quantidade de combustível e fazem cálculos para saber se vai dar para chegar sem abastecer. Pessoal, isso não existe na aviação comercial. Não se calcula se dá para chegar em algum lugar. Se calcula
se dá para chegar com reserva para esperar e ainda seguir para outro aeroporto. Nunca se faz cálculo de combustível para chegar no destino final. Mais um elo se fecha. Eu acredito que essa conversa mostra como o acidente poderia ter sido evitado e como ele passou de acidente para praticamente um crime, porque o que esses pilotos fizeram, na verdade, foi uma grande violação, que é um crime, e vocês vão entender ainda mais. Às 19h50, depois de contactar o centro de controle de Bogotá, eles recebem uma autorização para proceder direto para alguns waypoints. É como se eles cortassem um caminho. Logo depois dessa instrução do ATC, o piloto comenta para o outro: aí, irmão, eles já estão direcionando a gente. Tipo, olha, o combustível vai dar. Às 19h52, conversas na cabine de comando, depois das instruções do controle, indicam que os pilotos decidiram seguir direto para Rio Negro, sem reabastecer em Bogotá. Mais um elo. Faltavam 2 horas e 6 minutos para o acidente. Às 20h15, o gravador de voz desse avião deixa de funcionar, como já tinha acontecido em outros voos anteriores. Ele já estava com defeito, esse gravador de voz, há alguns dias. Mas o gravador de dados do voo continuou funcionando. E todas as conversas transcritas a partir desse momento em que o gravador de voz pifou são gravações do avião conversando com o controle de tráfego aéreo, ou algumas entrevistas com o pessoal que sobreviveu. Um pouco antes do gravador de vozes parar de funcionar, algum passageiro vai até a cabine tirar fotos com a tripulação. Só fazer uma parte aqui. Eu já li comentários de algumas pessoas falando: nossa, investigação de acidente aeronáutico demora muito, por que demora tanto? Rapaz, se vocês soubessem a quantidade de trabalho e de investigação para se chegar a uma conclusão de acidente aéreo, vocês jamais falariam isso. Por exemplo, a Lamia era tão bagunçada que não havia na documentação daquele voo o peso máximo de decolagem do avião, ou seja, não se sabia nem o peso das bagagens que estavam a bordo, a bagagem dos jogadores, e o cara confiando em combustível. E isso era muito necessário para emitir o relatório final. Então os investigadores tiveram que ir atrás da BOA, que é a empresa que tinha transportado os jogadores de São Paulo até a Bolívia, para ver o peso da bagagem deles durante esse voo. Entenderam o trabalho de minúcia, de detalhes que se tem que investigar para chegar numa conclusão de um relatório? Então, vamos continuar. O voo prossegue e 1 hora depois da foto no cockpit, às 21h15 exatamente, com a aeronave ainda em voo de cruzeiro a 30 mil pés, acende uma indicação de baixa quantidade de combustível no sistema de alimentação. Nesse momento, o avião estava a 333 quilômetros do aeroporto de Rio Negro e faltavam 40 minutos para todo o combustível acabar. Os pilotos não tomaram nenhuma ação e prosseguiram para um ponto imaginário no espaço que se chama Gimli, que é um waypoint, e que era o ponto de entrada para o pouso em Rio Negro. Do momento do acendimento dessa luz, informando que eles estavam com pouco combustível, até Gimli, eles voaram 29 minutos, cobrindo uma distância de 312 quilômetros, com a luz acesa. Sim, é claro que eles deveriam ter parado antes para abastecer, mas a Lamia estava muito mal financeiramente e uma parada para reabastecer ficaria muito caro na cabeça do sócio que estava pilotando o avião. A decisão do piloto foi de arriscar, porque ele já tinha feito esse mesmo voo antes, pousando de maneira ilegal com o combustível abaixo dos mínimos. Mas ninguém descobriu, então na cabeça dele novamente, beleza. Acontece que quando eles chegaram em Gimli, eles foram instruídos pelo controle de tráfego aéreo a fazerem uma espera, porque tinha um outro avião que tinha pedido prioridade para pouso em emergência. O que o Lamia deveria ter feito? Declarar emergência Mayday,
por baixo nível de combustível e seguir para o aeroporto. Mas eles não fizeram nada. Eles aceitaram a espera em Gimli. No momento em que entrou em espera, e se você não sabe o que é espera, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o avião voou por mais 81 quilômetros. Quando então, finalmente, às 21h52, os pilotos falaram pela primeira vez para o controle de tráfego aéreo que estavam com emergência de combustível e pediram pouso imediato e abaixaram o trem de pouso. Uma ação que se provaria fatal alguns segundos mais para frente. Faltavam só 6 minutos para o impacto. E eles ainda falaram errado para a torre. Eles não declararam Mayday nem Pam Pam.